Olá a todos fusqueiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E agora vamos dar prosseguimento com a elétrica do Fusquinha. E esse é um momento muito importante, um momento importantíssimo, já que compreende ali o chicote principal do Fusquinha, né? Então, se a gente pensar aí no sistema elétrico como um todo, uma parte imprescindível é toda a estrutura que vai dali da caixa de fusíveis até o motor lá atrás, passando por dentro ali da parte interna, né, da interna do Fusquinha. Então, é importante separar todos os fios que vão passar pelo chicote principal, né, que é aquele conduíte de borracha grosso, né, que passam todos os fios que vão lá desde o do porta-malas até o motor. Então, estou me organizando aqui, né? Você vê que parece estar organizado mesmo, né? E eu vou explicar mais ou menos aqui a estratégia que eu vou usar, né? Porque assim, muitos vão usar o chicote já pronto, né? Compram um chicote pronto e vai fazer a elétrica toda, né? Deve ser comum pensar assim, né? Para que vai fazer a elétrica toda usando, passando cada fio, medindo, né? Cabeando, né? Se já tem o pronto. Então, tudo bem, vou abordar isso, né? Mas se for o caso de você for passar os seus próprios fios, né? Então aqui algumas ideias a forma que eu vou usar, tá? Então, é bem importante falar que essa é, no caso, a minha solução, tá? Não é que seja a única possível. Então, vamos lá. Então, para esses fios, né, esses cabos aí que vão lá que passam pelo chicote principal, né? Você vê que tem muitos aqui que são tipo esse aqui, né? Um fio preto, né? E eu estou usando aqui a bitola de 1,5, né? Para a maior parte desses fios aqui, preto, né? E também, no caso, esse verde e esse azul. Então tem aqui duas cores específicas, né? Que eu decidi adquirir 5 metros de cada um desses. E aí o que acontece, né? Quando eu comecei a fazer a elétrica, que no caso no início foi só lá no porta-malas, né, onde eu tinha feito a reforma do porta-malas, eu comprei uma quantidade grande desse cabinho preto aqui, de 1,5, né? Assim, em torno de, acho que foi ou de 25 ou de 50, eu acho que foi de 50. Eu acho que o preto e o vermelho eu comprei 50 de cada, porque são mais usados, e das outras cores 10 metros cada um, ou em alguns casos 25. Então eu tinha bastante desses. Então, como esse aqui era de 5 metros, né? Então eu cortei esses cabos pretos aqui mais ou menos no mesmo tamanho. Tá? Por quê? Porque é importante a gente já ter uma ideia ter certeza, né, dos cabos que vão passar pelo chicote principal para passar de uma só vez, porque depois vai dar muito trabalho passar um se você esqueceu de algum. Tá? Então, aqui tem 5 desses de preto, mas eu ainda não fechei ainda a quantidade, ainda estou estudando ali. Pelos meus estudos, ainda teria mais um preto, né? Então seriam 6 desses cabinhos pretos de 1,5, um desse verde de 1,5, um desse de azul de 1,5 e esse azul aqui de 2,5. Esse é mais grosso. E esses que estão de preto, né, porque é uma característica de quando você compra o chicote pronto, que é uma vantagem, é que normalmente eles já vão vir com uma cor única, né? Por exemplo, um cabinho preto com uma listrinha branca, um cabinho preto com listrinha cinza. Então, se você está manipulando o cabo numa ponta, quando você for na outra ponta, você tem que ter certeza que você está usando o mesmo, você está trabalhando no mesmo cabo, né? Então, aqui esses cabos pretos, que vai ser fácil se confundir, porque são iguais, né? Então, eu estou colando aqui uma etiquetinha, né, com uma fita crepe, que eu vou colocar aqui a identificação, né? Então, se eu chego aqui nesse aqui, coloco um numa ponta, um na outra, né? Então, quando eu estiver manipulando o cabo numa ponta que eu vejo um, é só eu procurar na outra ponta o que está com o mesmo número, 1. Aí depois eu vou fazer uma tabela para saber o que vai o que. Não fiz agora porque vai ser mais quando eu estiver fazendo caso a caso, porque a minha ideia é passar todos de uma vez, né? Mesmo que eu não
ligue todos, né? O que ficar faltando, então eu vou deixar numa ponta ali, presa, amarrada, né? Até eu continuar, mas pelo menos a gente já vai ter passado, né? Para o verde, para o azul, vai ser para a cebolinha do óleo e para o negativo da bateria, que vai lá no painel, né? E aquele mais grossinho de 2,5, que é o da bobina, né? Então, não tá importante que não está no padrão, tá? Padrão, alguns fios tem 0,75 e 1, né? Mais fino ainda, né? No caso da bobina, se não me engano, é 1 ou 1,5, teria que confirmar. Mas a bobina, eu vi uma dica no fórum, né, que sugeriram usar 2,5, eu achei interessante, porque quando o seu carro está ligado, a bobina está funcionando lá que não para, ele está o tempo todo, e a bobina esquenta, né? Chega um momento ali, né, de acordo com o desenvolvimento ali que você está com o teu fusquinha, né, até a temperatura externa também, a bobina vai esquentar, então é sinal de que ele está trabalhando bastante, então é importante que o fio ali, o cabo, segure ali a carga, né? Porque quanto maior a carga elétrica, né, mais o cabo vai aquecer. Então, se ele for bem grosso, né, então ele segura mais, né? Então isso que é importante explicar por que, né, eu estou usando esses cabinhos aí mais grossos do que a especificação. Se eu estou passando um de cada vez, né, estou fazendo todas as partes da elétrica do Fusca sozinho, sem o chicote, então eu posso muito bem fazer uma dimensão um pouco maior, porque como o chicote ele tem uma relação custo-benefício boa, então eles vão usar realmente a medida assim, bem na medida mesmo que precisa, nem um pouquinho a mais. Claro que mesmo essa medida que é recomendada já pressupõe um certo nível de segurança, né? Mas tem um cabo de 1, então que tal se passar de 1,5, né? Então vai ter um pouquinho mais esqueci da palavra, autonomia, né? Um pouquinho mais de autonomia, tá? O que mais temos aqui, ó? 1 metro desse de 16 milímetros, tá? E o de 16 milímetros vai ser, sem dúvida, o cabo mais grosso ali da elétrica do Fusca, porque é o que vai da bateria até o motor de arranque, né? Então é onde tem maior carga elétrica, que felizmente, né, não é sempre, né, só quando você vai dar a partida, mas mesmo que seja só quando você dá a partida, ali a carga elétrica é a maior que tem. E aí eu estou vendo aqui os terminais, né, peguei alguns, e no caso, bom, enfim, o que eu estava procurando não estou achando aqui, não sei porquê, né, enfim, então deixa eu mostrar um aqui no caso, né, acho que é esse, pronto, achei, esse aqui, tá? Então, ele viria aqui, né, tá? E aí, né, tem que ter uma forma, né, de prender bem isso aqui. Então isso é uma coisa que eu vou estudar, tá? Para poder prender bem isso aqui, tá? Para ter bastante segurança, porque tem uma ferramenta específica para isso que eu não tenho. Então eu vou estudar uma forma de conseguir fazer essa conexão aqui, tá? Então esse é do motor de arranque, tá? Alguns terminais. Aqui a malha de aterramento, né? Porque essa aqui era a que estava antes, né? Tá um pouco danificada, né? Então peguei uma nova, né? Esse aqui já estava no sistema, mas está bem íntegro, tá? Olha aqui, vê que está bem íntegro, que é o que sai do motor de arranque e vai no alternador, tá? Vou aproveitar ele, né? Esse aqui, ó, vou comentar também sobre esse aqui, que é o da bateria, né? Você vê, ele parece ser tão grosso quanto aquele do motor de arranque, mas ele pode ser mais fino sim. Esse aqui é 10 milímetros que eu estou usando, né? Dentro do padrão do Fusquinha, o padrão que se pede para o positivo da bateria, né? Esse é o do positivo da bateria, o que sai da bateria ou do motor de arranque e vai até a caixa de fusíveis, que é o que esse é o cabo que energiza a caixa de fusíveis toda, né? Então toda a energia que está chegando lá na caixa de fusíveis está vindo desse cabo aí. Então por isso que ele é o mais grosso. Então pelo padrão ele vai ter aí em torno de 6 milímetros, mas eu estou usando 10. Por quê?
porque eu já tinha. Quando eu fiz a elétrica da casa, né, sobrou bastante fio, né? Então eu tinha esse de 10, então aproveitar e usar de 10 para ter também uma boa autonomia, né? Esse aqui é um termorretrátil, né? Bem a metro que eu comprei acho que 3 metros, 4 metros quando eu fiz naquele vídeo da cebolinha do freio, né? É de 9 milímetros, então ele é bem útil quando estiver passando vários cabos juntos, né? Então aqui alguns termorretráteis, tá? Todos os cabos que eu faço na ponta eu ponho termorretrátil, alguns terminais, né? E finalmente essa parte aqui que eu estava esperando chegar, essa encomenda, que é aqui, ó. Né? Então vários conduítes, né, de borracha, né? Então conduítes de borracha que eu achei muito difícil, né? Muito difícil de achar, mas achei uma loja que tem de tudo que é tipo, tudo que é espessura a metro, né? Então eu vou botar o contato aqui de quem foi, né? Apesar de eu saber qual loja que eu comprei, apesar de eu saber que isso muda muito de tempo em tempo, mas pelo menos para a atualidade aqui está valendo para mim, porque onde eu encontrava, né, no Mercado Livre, encontrava uma espessura única ali, tipo assim, 16, você quer um de 16. Aí tá vendendo 50 metros, né? Outro tá vendendo 100, outro tá vendendo 10 metros, né? 10 metros, então beleza, até vai, mas a maioria era 50 metros, 25 metros, é uma quantidade muito grande, custa caro, e eu vou usar várias medidas diferentes, né? Então, ó, e vende também a Metro espaguete termorretráteis de diferentes cores e diferentes medidas, né? Esse aqui, por exemplo, é o de 9, né? Pedi errado, né? Eu devia ter pedido de 11, porque eu tô vendo que ele tá bem na medida mesmo, né? Que é para esse aqui, né? O de 10, que é o da bateria. Porque assim, quem viu isso aqui certamente deve saber, não, mas o padrão da cor é vermelho. Sim, é verdade, eu queria ter usado realmente o cabo vermelho, né? Mas, o que eu faço, né? Na ponta eu uso o termorretrátil vermelho, né? E aí vai caracterizar, né, que aquele cabo ali é o do positivo da bateria, né? Ó, e vários termorretráteis de cores diferentes, né? De azul, verde, né? Mais um vermelho, né? Aqui também, nessa caixinha aqui pronta, né? Tem de outras cores, amarelo, preto. Porque foi como eu falei, né? Estou usando, né, vários cabos com a mesma cor, né? Essa é a desvantagem, né? Realmente é uma desvantagem quando a gente está usando, a gente está passando os nossos fios, né? Aquela questão de você ter uma cor para cada, né? Mas aí nesse caso, então, o que você faz? Aí na ponta, né, você usa cores diferentes, né? E tenta usar a cor mais parecida com o padrão, né? Por exemplo, tem um aqui que é preto e verde. Aí se você tiver um termorretrátil verde, ó, aí eu uso o verde, né? Tá? Bom, então estamos aí, eu acho que é o suficiente de preparação e vamos seguir para montar aí. Vamos lá, minha prioridade para esse vídeo, além de passar os cabinhos ali pelo chicote, né, principal, vai ser o motor de arranque, né, com o cabo do alternador e o positivo da bateria, porque esse é o mínimo, né, que a gente precisa para conseguir o motor. E o da bobina, e o da cebolinha de óleo e o da bateria. Então, esse é o mínimo. O restante, né, não sei que eu esteja errado, a maioria é para as lanternas, né, que indica freio, que indica o pisca, né? Então, a princípio, essa é a prioridade, é conseguir ligar de novo o Fusquinha. Então, vamos lá. Muito bem, então, eu numerei aí todos os cabos que vão passar ali pela mangueira, pelo chicote principal, né, que é naquele conduíte de borracha, que é o que corre por dentro ali, pela parte interna do Fusquinha, desde da caixa de fusíveis até ali a parte de trás do motor, né? E repare que onde estão os cabos pretos, né, eu enumerei, né? Então com essa numeração, né, aqui ó, já peguei aqui esses cabos que são os menores, né, menorzinhos, né, e nas duas pontas, né, eu identifico aqui, tá vendo? Esse aqui é o 5,
né? Esse aqui é o 1, né? E aí eu coloco nas duas pontas, né? Então, quando eu passar lá na frente, eu vou saber exatamente qual é o que está atrás, até eu terminar de conectar os cabos, né? E aí, quando eu conectar, aí caberá eu pegar um termorretrátil para colocar na ponta ali no terminal com uma cor única, né? Então, isso aqui que é uma desvantagem de quando a pessoa não usa um chicote já pronto, né? Então tem que fazer essa adaptação. Então isso aqui, né, mais uma vez, a forma como eu estou me adaptando pelo fato de eu estar usando aqui esses cabinhos pretos de 1,5, né, que eu já tinha comprado para a parte inicial da elétrica, né? Então estou aproveitando justamente para poder aproveitar os cabos que eu já tenho. Mas foi como eu falei, eu faço assim, identifico. Então eu sei o 5 numa ponta, onde é o 5 na outra ponta, né? E ali eu associo, por exemplo, a luz de ré, né? E então, lanterna esquerda e seta esquerda, por exemplo, 1 e 3. Então eu pego o 1 aqui, ó, que está o 1, daí eu pego o 3 e eu posso juntá-los, né? Posso colocar aqui, prendê-los, né? Porque eles vão fazer o mesmo percurso juntos, né? Lá até o motor, né? Até a lanterna, né? Lanterna esquerda. Também já fiz a conexão do positivo da bateria, né? Tá aqui. Tá aqui, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Então eu botei aqui ó, o termorretrátil para fazer apenas uma indicação, ó. Tá vendo? Foi bem preso, ó. Tá vendo? Tá bem preso, tá? Tento puxar aqui, não sai. Como é que eu fiz, né? Eu amassei aqui com uma morsa, né? E aqui eu tenho um termorretrátil vermelho, né? Bem grande aqui, que ele entra aqui exatamente onde está a parte exposta, né? E aí ele, com o calor, ele aperta, né? Então adiciona mais uma pressãozinha extra aqui com o termorretrátil. Eu comprei vermelho justamente porque esse aqui é o positivo da bateria, que pelo padrão do chicote do Fusquinha, ele é vermelho, né? Então, como eu estou usando um preto, né? Então, vou usar o termorretrátil vermelho aqui na ponta, tá? Então, esse aqui, que é o positivo da bateria. E também fiz aqui o do 16, que é o do motor de arranque, né? Então, mesma coisa aqui, tá? Tá aqui, ó, bem apertado, tá? Então tá bem firme, né? Aqui, ó, pra quem quiser ver mais de perto, né? Daí eu venho com o termorretrátil vermelho, né? E consigo fechar, né, a parte que estaria exposta, né? Então é só aquecer aqui, tá? Então, estou mostrando aqui o meu esquema. Você vê que os outros eu não preciso enumerar, porque eles não vão se repetir, né? A bobina e a luz da bateria estão em azul, só que o da bobina é um cabo mais grosso, né? A cebolinha do óleo, que é verde. O positivo da bateria, esse aqui que eu mostrei, ele é bem mais grosso e vai ter ali o termorretrátil vermelho. E o sinal do arranque, que também ele se destaca bem, é um cabo preto, mas é um cabo preto mais grosso também, e que já está com os terminaizinhos prontos, né? Então, é o que temos aí, tá? Então eu vou me preparar para passar tudo isso aí dentro, todos esses cabos aí dentro do conduítezinho do chicote. Bom, então estou aqui com o chicote que estava antes. Eu estou aqui para puxar o cabo que dá o sinal lá para o motor de arranque, que é esse aqui, né? Então, teoricamente, eu afirmei que ele estava em boas condições, né? Então, ele vai primeiro passar até esse segmento aqui, né? Que é um segmento que está cheio de fita isolante, e o cabo é esse aqui, ó. E aí, enquanto eu tentava puxar, que não sai, né? Aqui, ó, não estava imaginando, não sai. Eu vi que tem uma fita isolante aqui, tá? Ó,
Uma ligação fita isolante. Vamos ver junto aqui o que aguarda aqui. Opa! Opa! Ih, rapaz! Ó! Ó! Isso aqui... Cadê? Não tá dando foco. Isso aqui tá no meu chicote principal. Estava. Não está mais e não vou botar de volta aqui, ó. Emendado, ó. Emendado. Então não tem jeito. Então o cabo aí do sinal do motor de arranque também não vai ser poupado, né? Então todos os cabos, né? Quer dizer, nenhum aqui vai ser aproveitado, né? Bom, então aqui eu já estou com todos os cabos prontos, os 11 cabos, né, que eu sinalizei lá no quadro, né? Já estão aqui. Acabou que eu não aproveitei o cabo que tinha antes, que era o sinal do motor de arranque, né? Eu mostrei ali que havia uma emenda, estava realmente muito ruim a situação, mas felizmente, ó, eu tinha aqui, né, já um sobrando também. Eu falei que fiz a nossa instalação elétrica, tinha muito desse de 4 milímetros, né? Então, beleza, ótimo, pude usá-lo, né? Ele tá aqui, né? Eu fiz uma marcação aqui na ponta, ó. Tá vendo? Estão marcados aqui e no outro lado, né? Que eu vou saber quem é quem, né? Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o 5. Nesse eu fiz uma marca azul, que é justamente o do sinal do motor de arranque, ó, de 4 milímetros. E o de 10 milímetros, que é o da bateria, ó, coloquei uma marca vermelha, já que o cabo seria vermelho, né? Mas como eu tinha o de 10 milímetros preto, estou usando o preto mesmo. Mas depois vai vir um termorretrátil vermelho, né? Que vai ajudar a identificar, tá? Então eu substituí aquele, é um de 4 milímetros, né? E aí, né, aqui ó, prendi com uns enforca-gatos só na ponta para ajudar a puxar pelo conduíte, né? Depois vou tirar. Nenhum enforca-gato vai ficar na instalação final, né? Não deve ficar, né? Ó, olha ele aí, tá? Todos os fios até o final ali, né? Isso aqui é com sobra, tá? Tá com sobra mesmo, né? E aqui, ó, o conduíte. Aqui é uma mangueirinha de borracha, né? Onde eu já passei o arame. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou até lá no final dele, vou prender aqui e aí ou eu puxo, né, os cabos, né, os fios, ou eu puxo a mangueira, tá? Vamos ver aqui, né? E aqui também, ó, temos o cabo do motor de arranque que tinha antes, né? Que era um bem grosso, né? Muitos Fuscas você deve achar esse, assim, que deve ser assim, algo bem grossão, tipo mais de 20 milímetros, 25. Nesse caso são dois de 16, né? Mas é dito que o de 16 é suficiente. Tá? Então esse aqui é o do motor de arranque, que eu consegui aqui aprontar, né? Falta ainda aquecer aqui o termorretrátil, já vou fazer isso. Né? E o terminal bem preso aqui. Só que tem uma coisa que eu estudei recentemente, né, e tem para vender, né, porque isso aqui é uma coisa que exige um certo trabalho para ser feito. E não é o terminal adequado, né? Eu não achei o terminal que eu queria, mas eu vi na internet vende esse cabo, o que eles chamam de positivo da bateria para o Fusca já pronto. Eu vou botar aqui na tela, né, que eu recomendo, né, porque já vem aqui nessa ponta o terminal da bateria, né? E aqui o terminal mais adequado, que parece, eu não sei se é de latão, né? Latão não, de ferro, né? Enquanto que esse aqui eu acho que é latão, né? Pode ser latão também, mas é mais grosso, é mais adequado, né? E já vem pronto. Então, quem não tiver disponibilidade, não tiver equipamento para fazer isso, então já tem a opção já pronta, tá? Que eu recomendo bastante. E
lembrando, né, que esse cabo pronto positivo que você vai achar, ele também é de 16, né? Então, se você estiver na dúvida, não, mas é 16 mesmo, então é só você ver que o que vende aí é dessa mesma espessura que está aqui, tá? Então vamos lá, temos trabalho para fazer, né? Encaixar o terminal aqui, passar os fios lá na mangueira e vamos. Enquanto isso, na sala de justiça. Então pronto, tem um pouquinho de trabalho, mas tá aí, ó, saindo aí, todos os cabos saindo por esse lado, ó. E aí a mangueira, ó. Pronto, de ponta a ponta, tá? Trabalhinho que deu um pouquinho, rendeu um pouquinho, né? É bom chamar um ajudante, tá fazendo dupla ajuda. Então agora eu vou levar lá pro Fusca e vamos ver aí como tá o comprimento dele, se o comprimento tá adequado. Ó, então tá aqui, passamos a mangueira aqui, ó, mangueira tá aqui, ó, veio porque por dentro, né? Aí sai aqui, sobe, e aqui, ó, todos os fios, estão vendo aqui, ó, com as demarcações, todos eles estão marcados, e com folga, né, com folga para a gente depois fazer os terminais, tá? Mas minha preocupação agora não é com os terminais aqui, minha preocupação aqui é o seguinte, ó. Aqui por dentro, ó, desce, vai vir aqui pelo cantinho, né? Aí, ó, tá escondido pelo carpete, ó, tá aqui, tá? E tô aqui atrás, ninguém vê, né? Ó, pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo? E vai até o furo, na carroceria. Tá vendo? Então, ó, a mangueira se mantém toda intacta, ó. Mangueira toda intacta. Nenhum fio, nenhum cabo exposto aqui, né? Talvez você já tenha visto, a maioria das instalações elétricas do Fusquinha tem cabo exposto aqui. Por quê? Porque tem que abrir aqui na mangueira para sair o positivo da bateria, o vermelhinho, que vai lá nos fusíveis, né, na caixa de fusíveis. Mas dessa forma que eu vou fazer, vai tudo lá para fora, porque o positivo que vai na caixa de fusíveis vai ficar ligado no motor de arranque, né? E aqui só vai sair realmente o cabo do motor de arranque, que é o positivo do Fusca. Então isso aqui tudo está escondido, nenhum fio exposto, nenhuma emenda, né? Tudo assim, né? Padrão, né? Tudo no grau, né? Assim que a gente espera. Então tá indo lá para trás com muita folga, né? Tem bastante folga. A gente vê aqui, né? Desceu. E aí eu vou dar continuidade depois, tá? Que aí depois aqui vai dar um pouquinho de trabalho, então eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para separar para onde vai cada um. Mas ainda tem mangueira lá, vamos tentar mostrar. Aqui, ó, aqui onde tá a minha mão. Ó, tá vendo? A mangueira vem até aqui fora, ó, saiu muito. Nem precisa, né? Então a gente vai dimensionando aos pouquinhos para onde vai cada um, que aí vai precisar cortar, né? Onde for preciso, onde começa a ramificar, que depois eles vão ramificar, né? Então eu vou fazer o caminho de cada um, tá? Vou ver como é que vai ser, que agora também é um trabalho que vai exigir um pouquinho de atenção, um trabalho bem minucioso. Muito bem, então aqui mostrando, né, o chicote principal que foi passado ali, saindo, e também o cabo positivo, né? Então a gente vê aqui também o motor de arranque, e no motor de arranque já liguei aí o positivo da bateria, né, que alimenta o motor de arranque, o 30 da bateria, que é
aquele cabo de 10 milímetros que vai direto ali para a caixa de fusíveis, e também o que vai lá para trás, né? Lá para o alternador, né? Então já está tudo aqui ligado, já foi passado, inclusive também já fiz ali o terminal do sinal do motor de arranque, né? Vamos ver aqui. Então aqui, esse é o positivo da bateria, esse aqui é o que vai na caixa de fusíveis. Você vê o seguinte, ele é um cabo preto, mas eu coloquei aqui um termorretrátil vermelho para identificar. E esse aqui, ele vem, eu coloquei aqui numa borracha, né? Uma mangueira de borracha que vai lá para o alternador. Esse aqui eu aproveitei, né? E aqui, né, saindo do chicote, né? Tá aqui todos os fios, né? E eu já separei aqui numa borracha, né? Tá vendo aqui? Os 6 fios que vão lá para trás pro motor, para esse lado aqui, esse lado do carona, né? Lá atrás. Então são 6 fios, né? Muito bem, então aqui, ó, já com a borracha, né, a mangueirinha de borracha chegando até aqui, né, com tanto os fios que vão aqui para o farol traseiro, né, quanto os que vão para cá, né, pro sinal da bateria, para o óleo aqui, a cebolinha do óleo, e para a bobina, né. Então esses 3 aqui coloridos, né, esses 2 azuis e um verde, que vão prosseguir por esse caminho, tá vendo? Então eles vão se separar, vão bifurcar dos 3 que vão para o farol, né? E aqui desse lado, ó, eu já passei também o que vai para o farol do lado do motorista, né? Que aí ele lá do chicote, ele passou daqui, veio por baixo, tá? Ele vem sobre o câmbio, por cima do câmbio, e sai ali, tá vendo? Sai aqui, tá? Tem umas presilhas, né? Eu passei esse termorretrátil aqui, né? Não aqueci ainda, né? Tô pensando se eu vou aquecer ou não embaixo, né? Mas ele vai ficar aí preso, escondido, esquecido aí por enquanto, porque a minha prioridade agora é isso aqui e isso aqui. E aqui também, né? Que é esse aqui do alternador, né? Que é o que a gente precisa para poder ligar, né? Então, meu objetivo inicial é a gente conseguir ligar para ver se está funcionante. Então vamos lá. Então agora eu vou terminar de passar aqui e fazer os terminais, né? Eu já meio que pré-cortei, porque eu botei com sobra, aqui ó, as sobras, ó. Aqui as sobras. Esse aqui que foram as sobras, ó. Aí depois no final eu vou cortar de novo, só para fazer o terminal. Vamos. Muito bem, então já fizemos aqui as ligações. Então aqui está a ligação do alternador, aqui o sinal da bateria, né? Também temos aqui a do cebolinha do óleo, só que não é o mesmo conector, tá vendo? Que eu já tenho a cebolinha nova, né? Na verdade a cebolinha que me motivou a fazer a elétrica toda, né? Que eu vou trocar ela. Aí eu vou fazer um esqueminha aqui. Eu vou conectar lá na cebolinha e depois conectar aqui, por enquanto, tá? É temporário, apenas para testar a elétrica. Depois, quando trocar a cebolinha do óleo, aí é esse conector que vai lá. Aqui, da bobina, tá? E é isso. Todos eles, tá vendo? Ó, com proteção aqui do termorretrátil na ponta, né? Pode ver lá, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Todos com proteção. Tá? Bem resistente, né? Aqui, ó. Tá? Então é isso. Aqui eu não apertei total ainda falta dar um apertão. Mas, aquilo que eu tô falando, isso aqui o carro não vai ficar andando ainda, então, enquanto tá bom. Agora, com tudo pronto aqui, é hora de
esses mesmos fios aqui eu ligar lá na frente. É o que eu vou fazer agora. Aqui, ó, esse aqui é mais longo, porque ele vai lá no... é mais longe ali no painel, né? O cabo da bateria, aqui ó, direto da bateria, com o termorretrátil vermelho, porque o padrão desse cabo aqui é vermelho, né? Mas eu só tinha ele preto, então aqui ó, deixa bem demarcado ele, né? Então com isso, a gente já está pronto para fazer as ligações. Então vamos lá, e chegou a hora da gente ligar a bateria. Ok, então ajeitando aqui, o que acontece? Eu fui fazer esse caminho aqui com o cabo do positivo direto, né? O positivo constante, que como ficou mais curto, então eu decidi fazer o seguinte, eu decidi cortar aqui a borracha e o cabo do positivo vir direto para cá. E o restante subir por aqui, que é o normal, aqui ó. Ele sobe até lá em cima. E aí eu tive um problema, né? Como isso aqui é bem grosso, que é uma coisa que não é normal no chicote do Fusca, esse positivo direto ser bem grosso, ele começou a criar aqui uma elevação no piso do porta-malas do Fusca. E isso aqui não é bom, porque a minha intenção é colocar um tecido protegendo isso aqui tudo, né? E aí no caso, o tecido só teria que vir até aqui, ó, que aqui já sobe, ó, e também não poderia apoiar nada aqui, né? E não é o caso, né? Normalmente você protege aqui a elétrica com um tecido e pode colocar coisas em cima, né? E por que aconteceu isso? Né, eu realmente cometi um erro aqui de cálculo, né? Porque eu estava acostumado, né? A intenção era essa, ó, vim daqui para cá, né? Mas aí, como o cabo é bem grosso, ele não faz a curva mais fechada que o normalmente faria. Então, ele acabou fazendo isso. Então, eu não me atentei para esse detalhe, coisa que eu estou fazendo ao vivo, né? Você vê que está desprotegido aqui e está sem a proteção que tinha aqui antes, porque eu tive que refazer esse terminal. Esse é um terminal de 6 e o cabo é de 10, então ele está assim provisório porque eu vou ter que trocar. Não está muito firme ele, o certo é um de 10 mesmo, pronto para esse cabo. Ele não prende tanto aqui, né? Tá vendo? Ele prende superficialmente, ó. Tá vendo? Que ele tem que prender toda a extensão do fio, de ponta a ponta, né? Então, e aquela garrinha, ela não consegue pegar na parte que está protegida, porque é muito grossa, né? Então, isso aqui está em estudos. O que eu vou ter que fazer, né? Eu tinha bastante cabo sobrando aí. Olha aqui, ó. Ó o que eu tinha originalmente aí. Tinha isso aí tudo. E aí eu acabei fazendo aquilo. Qual é uma solução que a gente tem para a história? Número 1, deixa sim, porque eu não... Aqui nenhum cabo que eu fiz tem emenda nenhuma, né? Então eu gostaria muito que se mantivesse assim. Aí no caso, solução 2, eu emendaria, né? Que tem bastante ainda, ele voltaria para a mangueira principal aqui, né? Até o fim. Aí ele iria mais para trás, ó, ele iria lá até o fundo e voltaria para vir para cá. Por quê? Porque isso aqui ficaria tudo deitado, até essa parte aqui, isso aqui não existiria. Ó, tá vendo? Ó, bem grosso, ó. Então, eu tô colocando isso aqui, que é a primeira vez que eu tô fazendo, e acontece, ao vivo tem dessas coisas, né? Então, mas por enquanto vai ficar assim, porque por enquanto o carro tá em casa, não vai sair ainda. E como você tá vendo, ó, a elétrica ainda não tá organizada. Ó, aqui, ó, o chave de farol, né? Não, de luzes não, esse aqui é o... É, do farol, isso mesmo, do farol, aquela que é a chave de luzes, né? Aqui o da... Cadê o do freio? Do freio, tem que cortar ele, tá muito longo. Mas aí eu não vou fazer isso agora, vou fazer de uma vez só. Por quê? Porque eu quero ter a elétrica toda pronta para eu ter
para eu ter a referência dele todo. Eu vou preferir organizar de uma vez só, né? Mas aos poucos está andando. Agora vamos olhar aqui a nossa bateria. Olha lá, então o negativo e o positivo, tá? Estão ligados. E ali a chave na ignição. Então vamos lá, a gente gira a chave. E olha lá, ó, a bateria e o óleo, né? Aí se a gente virar aqui, ele inicia lá o motor de arranque, mas não vai dar partida porque está sem gasolina. Bem, então rapaziada, é o que a gente tem por hora. Então o chicote principal passado e a gente segue aí com o projeto da elétrica do Fusquinha. Então esse aqui foi um desafio, realmente deu trabalho, foi difícil e é uma parte importantíssima porque ele diz respeito à parte central ali do funcionamento do Fusquinha, né? Então esse vídeo eu vou ficando por aqui, né? E no capítulo seguinte a gente vai ver aí o motorzinho ligando e dar continuidade provavelmente com a cebolinha do óleo. Obrigado a todos por acompanharem e até a próxima.